Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre backtracking, que ele é basicamente uma técnica para a gente resolver diferentes problemas, principalmente cheat code, tá? Mas tem alguns problemas na vida real que a gente pode solucionar com ele. Que ele basicamente é uma solução que ele realiza várias possibilidades e a gente analisa se essas possibilidades estão corretas ou não, tá? Então, quando que a gente utiliza normalmente o backtracking, né? A gente pode utilizar principalmente quando a gente está tratando sobre combinações, tá? Busca em árvore, grafos, labirintos, tá? E qual que é o ponto? Esses três problemas aqui que a gente está querendo tratar, todos eles têm a ver com restrições, que eu vou citar posteriormente com um exemplo do problema das N rainhas. Tá? Mas a gente, além do Lit Code, a gente pode também tratar em relação a alguns problemas da vida real. Tá? Quando que a gente pode utilizar o backtrack, por exemplo? A gente pode utilizar como planejamento de rotas GPS. Então, por exemplo, se você tem um GPS e ele precisa analisar qual que é a melhor rota para você fazer algum caminho, a gente pode utilizar o backtrack. Ele não é necessariamente o mais efetivo, mas é uma possibilidade, dependendo do caso, né? Que ele basicamente ele vai analisar todas as rotas possíveis e vai te devolver qual que é a melhor rota otimizada, né? Então ele precisa ver todas as possibilidades em relação ao caminho e devolver. A gente também pode utilizar a engine de jogos, tá? Principalmente xadrez, que ele vai analisar todas as possibilidades dos movimentos de peça e as restrições das peças e devolver qual que é o melhor movimento, por exemplo. A gente também tem em relação a alinhamento de sequências, tá? A gente pode usar também para alguns problemas matemáticos ou quebra de senha, que seria o brute force, que a gente vai testar todas as possibilidades possíveis para uma senha específica, né? A gente utiliza também em compiladores, tá? Principalmente em sintaxe, né? A gente utiliza esse backtracking para a gente analisar a sintaxe de um código. Tá? E por conta disso a gente usa também para regex, que seriam os validadores de textos. A gente pode utilizar o regex para validar um e-mail, que ele vai analisar cada caractere e a partir disso ele vê se isso está dentro da nossa limitação que a gente citou anteriormente. Tá? Então, por exemplo, de e-mail, a gente tem o regex de e-mail, que vai analisar se ele tem um ponto, se ele tem um arroba e se ele não tem um caractere especial, digamos assim. E ele faz essa análise a partir do backtracking. Então, qual que é a ideia principal aqui? Tá? Imagine o seguinte: a gente vai utilizar quando a gente precisa ter uma possibilidade, tá? Verificar se essa possibilidade é válida. Então, a gente tem que explorar, tá? A gente tem que verificar, a gente tem que ver a próxima possibilidade, ou seja, avançar, certo? E se não for válida, a gente volta. Certo? Então a gente vai utilizar esses quatro passos básicos para a gente fazer o nosso algoritmo. Então qual que é o ponto? Imagina o seguinte, a gente vai ter aqui como exemplo o problema das N rainhas, tá? Que tem no próprio LeetCode. E qual que é o problema da N rainhas? Imagina que a gente vai receber um número N, tá? Que pode ser 0 a 9 ou tanto faz, tá? Mas pode ser infinito aqui, esse número. E dependendo do número que ele passar, então, por exemplo, aqui no número 4, a gente vai ter um tabuleiro 4 por 4, ou seja, 4 de altura, né, e 4 de largura, e 4 rainhas. Tá? Então é um tabuleiro de 4 por 4 com 4 rainhas. E a gente vai ter que devolver todas as possibilidades, ou alguma possibilidade, em que no tabuleiro tem 4 rainhas de 4 por 4 que não se atacam. Tá? Então aqui a gente tem, nessa foto aqui embaixo, um exemplo. Tá? Como que funciona a rainha? A rainha, ela pode atacar, deixa eu dar um zoom aqui. A rainha, nesse exemplo aqui, ela pode atacar de forma diagonal, tá? Ela pode atacar de forma horizontal e vertical, certo? Então, a gente tem que devolver os tabuleiros, as possibilidades em que a gente vai colocar 4 rainhas aqui, que elas não se atacam, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma árvore de todas as possíveis posições iniciais, né? E a partir disso a gente vai criando as outras possibilidades. Se ela não for válida, a gente retorna pro anterior. E se ela for válida, a gente vai pro próximo, tá? Então, por exemplo, nesse de 4 por 4 a gente vai começar o seguinte, a gente vai colocar na primeira posição, na segunda posição, na terceira e na quarta. Nessa foto aqui a gente só vai focar na rainha que tá na segunda posição aqui da primeira linha, tá? Então imagina o seguinte, a gente vai então colocar a rainha aqui, tá? E quais são as possíveis posições de rainha nessa linha aqui? A partir disso, a gente então vai criar uma árvore de decisões, de possibilidades a partir dessa condição aqui. Então a gente sabe que não pode colocar a rainha aqui, porque a rainha aqui estão se atacando. A mesma possibilidade aqui, a mesma possibilidade aqui, e aqui a gente percebeu que se a gente colocar a rainha aqui, elas não estão se atacando. Por quê? Porque aqui ela não se ataca diagonalmente, verticalmente e horizontalmente também. E a mesma coisa para cá. Essa rainha aqui não está atacando
verticalmente, horizontalmente e diagonalmente. Então, essa possibilidade é válida. Se ela foi válida, então a gente vai avançar, que nem está aqui, certo? Avançando, a gente vai colocar uma rainha aqui, uma rainha aqui, uma rainha aqui, uma rainha aqui e ver qual que possibilidade é válida. Nesse caso aqui, essa possibilidade é válida. Porque aqui não está atacando verticalmente, horizontalmente. Nenhuma das rainhas estão se atacando, né? Aqui, aqui, aqui. Então nenhuma dessas rainhas aqui estão se atacando. Então, a partir disso, novamente, a gente vai fazer outra árvore de decisão que vai ver quais posições as rainhas não se atacam, que é nesse caso aqui. E depois que a gente concluiu, a gente finaliza essa árvore e volta para o começo, certo? Para a gente agora analisar a outra possibilidade aqui. Aí a gente vai fazer o mesmo princípio, a gente vai ver as possibilidades das rainhas aqui, depois as possibilidades das rainhas aqui, depois aqui, certo? E a gente vai ver se tem algum válido ou não. Se não tiver nenhum válido, então a gente vai voltar para a primeira possibilidade para testar a próxima possibilidade até acabar todas as possibilidades. Bom, mas então vale a pena usar o backtracking para todos os problemas? Bom, ele tem alguns benefícios e ele também tem alguns malefícios que a gente sempre precisa analisar, como todos os códigos têm, né? Então, como por exemplo, benefícios, a gente pode falar que ele é um algoritmo bem simples de se implementar, tá? A gente consegue resolver problemas complexos, como o problema das N rainhas, né? Então, por exemplo, se for um tabuleiro de 8 por 8, a gente precisaria analisar todas as possibilidades, e isso levaria a milhares de possibilidades, uma árvore gigantesca, tá? Então ele consegue resolver esse ponto, né? Mas se ele for para resolver problemas extremamente extensos, pode ser que ele seja totalmente inefetivo ou lento, né? Então, digamos que se for para resolver o problema da N rainhas com a possibilidade do N ser até 10, ele não é nenhum problema. Agora, imaginamos que é passado o número 150. Vai afetar essa parte dos cálculos, né? Que seria bilhões e bilhões de possibilidades que ele precisaria analisar. Então é importante lembrar que dependendo do tipo de problema que a gente está resolvendo, o backtrack ele pode ser útil ou não. Então, voltando de novo para o problema do GPS, que a gente precisa traçar a melhor rota possível do GPS. E então a gente precisa fazer milhões de cálculos para a gente ver várias possibilidades de ruas, enfim. A gente pode utilizar apenas um algoritmo próximo. Ou seja, ele não vai pegar necessariamente o melhor caminho possível. A gente pode pegar um caminho próximo. Ou a gente pode utilizar também a programação dinâmica, que a gente vai fazer um conjunto de ruas que vai ter um determinado valor, e aí a partir disso a gente vai ver qual que é o melhor caminho. Então, o problema de backtracking, ele basicamente a gente pode utilizar para alguns problemas específicos, principalmente de combinações que têm restrições. Então, a partir disso, eu acredito que você consegue ter um melhor entendimento a respeito de backtracking e pode desenvolver diversos cheat codes.